Muito bem, storytelling. Contar histórias aquece a alma humana. As histórias comunicam mensagens, por isso elas são tão poderosas. Elas são poderosas, primeiro, porque através do contato com o inconsciente coletivo de milênios e milênios de anos de pessoas contando histórias, nós nos sentimos atraídos para essa experiência. Segundo, porque nós retomamos a nossa infância, um momento extraordinário em que nós aprendemos com as histórias. Histórias são muito poderosas. Se você deseja adicionar essa técnica para que você seja um palestrante com maior eficácia, comunique suas ideias com maior assertividade, com certeza a habilidade de contar histórias vai fazer toda a diferença para você. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Márcia Cristóvão e estou aqui para trazer para vocês elementos da alquimia da oratória. Se você deseja falar bem, melhor, se você deseja ser um palestrante ou comunicar a sua mensagem, talvez você queira vender algo ou alguma ideia e queira comunicar essa ideia de uma maneira a atingir o seu público-alvo, então o nosso encontro aqui vai valer a pena. Eu disse para vocês, pode ser que você saiba contar a história instintivamente, mas técnica, existe técnica. Então eu vou te ensinar, através da linha dessa história que eu contei, uma técnica de storytelling, ok? Vamos lá. Passo 1. Toda história precisa começar com uma promessa, um anúncio. O que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer para vocês uma história natalina, de 3 arvorezinhas. Eu poderia ter feito uma promessa ainda maior. A depender de para onde você quer levar o público, você vai investir mais ou menos tempo na promessa. Essa minha história era uma história com 3 etapas. Como ela era uma história com 3 etapas e eu sabia que eu precisava investir tempo em cada uma dessas etapas, porque cada uma dessas etapas gerava um alavancar das emoções, eu optei conscientemente de diminuir o tempo investido na promessa. Mas toda história sempre começa com uma promessa. Imagine, você vai contar algo para uma amiga e diz assim, nossa amiga, deixa eu te contar uma coisa. Pronto, é a promessa. Você chega para um amigo e diz, você não sabe o que aconteceu esse final de semana. Pronto, é a promessa. A promessa é o anúncio, é aquilo que gera uma curiosidade. Então a promessa gera uma curiosidade. Eu quero te contar uma história natalina. Nós estamos no Natal, estamos num período natalino, então isso já gerou uma conexão. Uma promessa é uma inspiração, é algo que gera uma curiosidade, ok? Passo 1. Passo 2. Contexto. O passo 2, ele é o passo talvez mais fundamental. Se você errar no passo 2, o restante da história ela vai perder muito. O contexto é quando eu digo quem faz parte da história, onde a história está acontecendo. Basicamente esses 2 elementos, eu poderia acrescentar outros elementos, como por exemplo a temporalidade, quando isso está acontecendo. A depender de qual é a história, o quando também vai ser importante. Mas primordialmente quem e onde é o contexto. Por que o contexto é tão relevante? Se a pessoa não entender o contexto, ela perdeu o foco. Aqui no contexto eu aguço a imaginação do meu ouvinte. Eu disse para vocês, era uma floresta com muitas árvores, tinham 3 arvorezinhas, elas eram sementes. Eu estava criando o contexto. Enquanto eu contava essas coisas, a sua imaginação se conectava. A nossa imaginação é assim. Se eu começo a dizer para você, gente, é uma praia deserta, uma areia branquinha, um mar azul, como o mar do Caribe, e tem um coqueiro e uma água de coco. Você já tá até sentindo o gosto da água de coco aí, não tá não? Fala a verdade, já tá até salivando querendo tomar essa água de coco. A nossa mente funciona assim. Quando eu começo a contextualizar, falando do local, falando das pessoas, dos personagens, eu ativo em você um processo de construção mental desse ambiente. E quando você começa a construir mentalmente esse ambiente, eu consigo fazer com que você se conecte comigo. Então, ó, passo 1, promessa. Eu chamo a sua atenção para algo, eu gero uma curiosidade. Passo 2, a contextualização. Eu faço você enganchar na história. Agora você está dentro, você já viveu. A nossa mente não distingue realidade real de realidade virtual. Então, quando você imaginou aquela floresta, você já estava lá, você já estava andando na floresta, você já era amigo das 3 arvorezinhas, você já era uma 4ª arvorezinha, se brincar. Dependendo do seu nível de criatividade, talvez você já tenha se tornado uma árvore naquele local. Então, guarde isso. O contexto é muito importante. É aqui que nós vamos aguçar a imaginação, potencializar a imaginação e criar ali um gancho para a pessoa se agarrar à nossa história. Na sequência, vem o passo 3. O
passo 3 é a complicação. Tem que ter complicação, minha gente. Se não tiver drama, ninguém... Imagina uma história, vou contar pra vocês uma história. Tinha um homem muito lindo, muito maravilhoso, muito bom, tudo de bom, ele não tinha nada de ruim. E uma mulher muito linda, muito maravilhosa, tudo de bom, não tinha nada de ruim. Os dois eram extraordinariamente bons, extraordinariamente ricos, extraordinariamente felizes, extraordinariamente belos. E os dois se encontraram, se apaixonaram e se casaram. E eles eram tão felizes que eles nunca brigaram. A gente não cola com isso. Se não tiver um complicador, se não tiver alto e baixo, gente, é o movimento do coração, né? Como é que é lá o desenho, né? O gráfico do coração batendo, não é isso? Então a vida é isso, é o alto e baixo, é inspirar, expirar, tô em cima, tô embaixo. É esse movimento, é um movimento cíclico da vida, próprio da vida. Nós temos esse movimento dentro de nós. Se uma história não traz esse movimento, não gruda, não fixa, não tem graça. Então, o drama é muito importante. Veja, eu tinha criado todo o contexto, incluindo o sonho das arvorezinhas, né? Quando eu contei o sonho, eu estava implementando o contexto. Vocês estavam viajando ali junto comigo. Vocês viram com certeza o castelo, o berço, viram o navio, viram ali a outra árvore grandona ali sem nunca ser cortada. Quem tem boa imaginação fluiu junto comigo. Aí eu venho e conta a tragédia da primeira arvorezinha, a tragédia da segunda, a tragédia da terceira. Pode ser que seja uma história mais simples, como eu tinha dito no começo, essa minha tinha 3 fases, né? Mas assim, mesmo que fosse uma árvore só, um personagem só, uma tragédia só, tem que ter um momento de baque, tem que ter a complicação. Se na sua história você não deixa clara a complicação, você tem que levar o público para o sofrimento, você tem que encaminhar o seu interlocutor, o seu ouvinte, para entrar naquela vibe. Se é raiva, ele tem que sentir raiva junto. Se é tristeza, ele tem que sentir tristeza junto. Se é depressão, ele tem que meio que se deprimir junto. Porque aquilo que a história está trazendo na emoção presente, no caso, a complicação traz emoções difíceis, duras, né? De dor, de desconforto. Naquele momento, a pessoa se conecta, ela sente aquela experiência. E isso aumenta o poder da história. Então, depois que eu possibilitei para o meu público um mergulho nessa complexidade, eu puxo ele para o clímax. O clímax é o momento em que a tensão é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não resta opção senão explodir e sair do outro lado. O sair do outro lado é o próximo passo, é o 5º passo. Mas o 4º passo é o ápice. Nessa história, nós temos, na verdade, 3 momentos de clímax, porque cada arvorezinha tem a sua história específica. Então, eu tenho um momento de clímax, quando a primeira arvorezinha descobre que se tornou o berço que recebeu Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A segunda arvorezinha tem o seu momento de clímax quando ela percebe que recebeu Jesus e que as palavras dele eram o maior de todo o tesouro. E a terceira arvorezinha tem o seu clímax quando ela percebe que ali sim ela vai de forma efetiva apontar Deus para os homens, né? Indicar para os homens o caminho em direção a Deus. Mas existe um clímax maior, porque num dado momento vocês já entenderam. Quando eu contei que a primeira árvore se tornou um coxo ali, onde os animais comem, né, a manjedoura, vocês já entenderam, e eu já tinha dito que era uma história natalina. Vocês estavam esperando para saber o que ia acontecer com as outras 2. Acho que a dúvida ali era o que vai acontecer com a segunda e o que vai acontecer com a terceira. Então, o clímax maior dessa história dizia respeito a essa expectativa criada. O que será que vai acontecer com a segunda? O que será que vai acontecer com a terceira? Então, apesar de que cada uma viveu, cada arvorezinha continha ali um clímax, mas a gente tinha esse fechamento, esse desfecho maior no destino da terceira e última árvore, que não queria morrer e foi cortada. E aí nós vamos para o 5º passo, que é a conclusão. Na conclusão, nós trazemos a lição. A conclusão é o fechamento. Do clímax para a conclusão, às vezes não tem espaço. Às vezes o clímax vem com uma frase onde a última palavra já é a lição em si. Vejam que essa conclusão, no caso, como nós tínhamos um clímax para cada arvorezinha, um sofrimento para cada arvorezinha, um clímax para cada arvorezinha, eu já arrematei em cada um desses 3 momentos a mensagem. A mensagem central: os planos de Deus são infinitamente melhores e maiores do que os nossos próprios planos para nós mesmos. Essa era a mensagem. Essa
história que eu contei, uma história típica quando eu quero reforçar um conteúdo. Porque por 3 vezes, em 3 histórias diferentes, em 3 momentos diferentes, a mesma mensagem veio à tona, né? Então eu vou reforçando ainda mais esse algo que eu quero entregar, que é essa mensagem central, essa lição de vida. 5 passos. Vamos relembrar? A promessa, que é a apresentação. Eu gero a curiosidade, olha, tem uma coisa para te contar. Só isso já serve às vezes. A contextualização, um momento mágico, muito importante. Se não fizer bem feito, a pessoa não entra na história com você. É um momento que você aguça, faz a imaginação dela fluir. A complicação, o momento que você coloca a dificuldade, a tragédia, a dor, o incômodo. É um momento que você faz a pessoa criar um vínculo com aquela experiência negativa, de emoção negativa, para que seja mais forte quando acontecer o clímax, que aí é o 4º passo, o clímax, o momento maior, o momento em que as emoções chegaram num nível que, a partir daí, o próximo passo só pode ser a conclusão, 5º passo, que é quando a lição é entregue. Muito bem, espero que você tenha anotado, que você tenha compreendido e que você comece a aplicar. Se você já é um contador de histórias, se você já pratica storytelling, então veja se a sua história tem seguido esses 5 passos. Se você ainda não se vê como um bom contador de histórias, sugiro que você comece a treinar. Monte histórias, construa histórias ou pegue histórias que você conhece e conte seguindo. Anota esses passos e veja se eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto. Tudo é uma questão de treino. A alquimia da oratória é isso. É ir para o laboratório, misturar elementos. Hoje nós estamos trazendo o elemento preciosíssimo do contar histórias, né? Do storytelling. E aí, então, nós vamos sair desse laboratório, o orador, a oradora, o palestrante, a palestrante, o comunicador, a comunicadora, que cada um deseja e sonha ser, ok? Beijo no coração. Bye, bye!